essa aula está sendo gravada, porque aí aqueles que não puderem acompanhar ao vivo, depois eu vou disponibilizar essa aula para eles poderem tirarem algumas dúvidas, né? A gente não pode obrigar que todos participem, mesmo sendo no horário da aula, porque é uma situação atípica. Às vezes a pessoa não tem, está num lugar que não tem internet, ou a internet está ruim, então essas coisas podem acontecer. Então, vocês têm alguma colocação para fazer em relação à dinâmica da aula, os procedimentos, que depois a gente vai começar a dar uma olhada, né, uma analisada e uma discutida nessas questões, nesses questionamentos que vocês enviaram. Eu acho que só com os questionamentos começarem vai ser melhor para a gente revisar o assunto. Eu não consegui entender, eu estava muito baixo aí, se você puder falar um pouquinho mais alto. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Eu falei que quando os questionamentos começarem, eu acho que vai ser melhor para a gente introduzir no assunto, e caso surja uma outra dúvida, se você acha que puder começar agora com os questionamentos, acho que é uma boa introdução. Certo. E aí, assim, eu tentei organizar esses questionamentos que vocês me mandaram, mais ou menos, né, separando um pouco a questão mais, né, cronológica dos assuntos, maturação fisiológica e tal. Eita, Jorge. E aí, tentei organizar e não coloquei o nome de ninguém, não. Então, não sei quem que escreveu essa dúvida, esse questionamento. Eu só copiei, colei e formei esse arquivo que eu mandei para vocês ontem. Aí, quando eu chegar numa pergunta, caso eu não tenha entendido direito a pergunta, ou vocês tenham mais dúvidas a respeito, vocês podem, né, me interromper ou escrever ali no chat para a gente tirar essas dúvidas aí. Beleza? Podemos começar então? Primeiro questionamento com relação às sementes ortodoxas. Elas podem ser armazenadas em ambientes com temperaturas mais elevadas? Bom, então a gente entra no questionamento sobre esses conceitos, né, de ortodoxa, recalcitrante. E assim, essa questão é mais voltada para depois que essa semente é produzida, não durante o processo de maturação, mas tem a ver com o conceito, então é válido esse questionamento. Como as sementes ortodoxas elas têm um mecanismo de perda, né, de água, de tolerância à perda drástica de água, é mais fácil você manter a viabilidade delas no período de armazenamento. Mas vai depender de vários fatores. Então, a resposta para essa pergunta, né, ela depende de alguns fatores. Primeiro, a umidade inicial dessa semente. Né? Inicial que eu falo é quando ela entrar no período de armazenamento. A semente ela seca naturalmente, como a gente viu lá nas aulas presenciais, né, o gráfico da perda de água, chegando num ponto de maturidade fisiológica, ela perde água e entra em equilíbrio e fica em equilíbrio com o ambiente ou com a umidade relativa do ar. Então, para cada espécie e até para cada cultivar, existe um ponto de umidade que ela fica em equilíbrio com o ambiente, ou seja, se a umidade do ambiente, a umidade relativa do ambiente aumenta, a umidade no interior da semente também aumenta, mas não na mesma proporção, obviamente, né? E quando a umidade relativa do ar diminui, também diminui um pouquinho a umidade dessa semente. As sementes ortodoxas, elas toleram essa variação por um certo tempo, algumas mais, outras menos. Então, por exemplo, as espécies que têm material de reserva, predominantemente
proteico, né, e lipídico, né, proteína e óleo, por exemplo, elas deterioram mais fácil em função do próprio da constituição, do próprio material de reserva e a interação que o ambiente tem sobre ele, né, sobre as taxas de respiração, transformação bioquímica na semente. E as espécies que predomina como material de reserva os carboidratos, de uma forma geral, né, elas sofrem menos interferência e acabam durando mais, né, durante o armazenamento. Tá? Com relação à temperatura, aí a gente entra na questão do processo de deterioração, de respiração da semente, né, que acontece naturalmente, mesmo em taxas baixas de umidade da semente. Né? Então, pegando exemplo, a semente está lá com 12% de umidade, que é uma umidade relativamente baixa, né? Mesmo assim, existe uma taxa de respiração no interior da semente. E se a temperatura, né, do ambiente for elevada, e se, juntamente com essa temperatura, está aliada à elevação da umidade relativa do ar, essa taxa de respiração ela vai aumentar, porque aí são ativados os mecanismos bioquímicos, as enzimas, e ocorre, então, o processo de respiração e, com isso, a perda de material de reserva, né? A perda que pode comprometer o vigor e a viabilidade dessa semente. Então, quanto menor a temperatura de armazenamento de uma semente ortodoxa, maior vai ser o seu tempo em que ela permanece viável durante o armazenamento, ou seja, ela vai perder menos qualidade. A sua qualidade fisiológica vai se manter por muito mais tempo, quanto menor for a temperatura de armazenamento, que pode ser abaixo de 0, inclusive. Tá? E tem muita relação com a umidade também, a umidade relativa do ar. Tá? Então, para armazenar a semente, para manter uma viabilidade durante um tempo maior, a sua viabilidade, que já está programada geneticamente, aí ela precisa de boas condições de armazenamento. Então, quanto menor a temperatura e menor a umidade relativa do ar, mais seguro para preservar a qualidade fisiológica da semente durante o armazenamento. Ok? Não sei se era esse o sentido da pergunta, mas creio que sim. Questão número 2. O que acontece com o máximo acúmulo de matéria seca em relação ao máximo de germinação e vigor? Qual a interferência ou não nessas análises? Aquilo também a gente já discutiu em sala de aula, que é tentar encontrar o ponto de maturidade fisiológica, ou seja, aquele ponto em que a semente atinge o máximo de qualidade fisiológica durante seu processo de maturação, que geralmente coincide com o máximo acúmulo de matéria seca, né, e o máximo potencial de germinação e de vigor, em função disso, né. A gente viu que para nem todas as espécies coincide exatamente esse ponto, mas para a maioria das espécies geralmente coincide, né? Quanto maior quando chega no máximo acúmulo de matéria seca de uma semente, né, sendo produzida, esse é o ponto provavelmente muito próximo daí, que é o ponto onde que ela vai apresentar maior taxa de germinação e maior vigor, maior desenvolvimento de plântula, né, nesse momento. Então, tem grande relação para a maioria das espécies. Algumas espécies, às vezes, não coincidem, principalmente as espécies de frutos carnosos, né? Então, sementes que estão localizadas dentro de frutos carnosos, elas, às vezes, o ponto de máxima germinação, máximo vigor, não coincide muito próximo com o máximo acúmulo de matéria seca, mas
também não é tão distante assim. Talvez alguns dias de diferença no máximo, tá? Tanto é que para a maioria das espécies, o que se considera como ponto de maturidade fisiológica seria o máximo acúmulo de matéria seca, né? A gente viu que tinham 5 itens lá que a gente analisou durante o processo de maturação fisiológica da semente, né? O teor de água, o tamanho da semente, o acúmulo de matéria seca, e a porcentagem de germinação e de vigor que essa semente apresenta. Esses 5 pontos, quanto mais coincidentes eles forem, melhor. Sendo que teor de água sempre vai diminuindo, enquanto os outros vão aumentando, e o tamanho nem sempre, nem para todas as, nem sempre em todas as espécies, não é regra geral que esse tamanho se correlaciona com os outros itens. Então, resumidamente, e na prática falando, a gente observa mais acúmulo de matéria seca, taxa de germinação, né, porcentagem de germinação e porcentagem de vigor dessas plântulas. Questão 3. A maturidade fisiológica se relaciona com o vigor de plântula? Exatamente, né? Só complementando a questão anterior. Geralmente, no ponto em que a semente atinge a maturidade fisiológica, ela vai apresentar maior quantidade, né, maior qualidade em termos de vigor. É um processo meio lógico, né? A planta está acumulando reservas, né? Da planta transferindo e acumulando reserva para a semente. Chega no momento em que o máximo de reserva foi acumulado nessa semente. Então, é lógico pensar que nesse ponto é que a semente vai apresentar maior qualidade e maior vigor, né? Às vezes não apresenta, pode às vezes não apresentar, né? Coincidentemente, mas geralmente isso acontece. E às vezes o valor é tão fora que outros fatores interferem, como graus de dormência, né? Um estresse pós-colheita, alguma coisa aconteceu que não coincidiu com esse ponto aí, né? Mas geralmente quando ela acaba de encher a semente de reserva, é o ponto onde vai ter maior vigor, porque está armazenado a maior quantidade possível de reserva naquele momento. E aí tem outra questão relacionada, que é a questão 4, como diferenciar, no caso do milho, a maturidade fisiológica e a maturidade de massa. Não tem como diferenciar, porque é sinônimo, né? São sinônimos, né? Lembra, não sei se vocês lembram que eu passei em sala de aula, tinha vários termos relacionados à maturidade de massa, maturidade de colheita, maturidade fisiológica, enfim, maturidade agronômica, alguns termos usados. Maturidade de massa é justamente porque, assim, a máximo acúmulo de matéria seca, de massa de matéria seca, é o ponto que mais se correlaciona com máxima qualidade da semente. Então, maturidade de massa seria o ponto exato em que ela atinge, né, o termo técnico maturidade de colheita, né, o termo mais correto que a gente usa, né, são sinônimos, maturidade de colheita e maturidade de massa. Questão 5. Como que é o período de viabilidade da semente? Bom, eu não sei se eu entendi direito essa questão de como é o período de viabilidade, mas, assim, a semente, ela possui características genéticas que lhe conferem uma certa viabilidade. Então, se não ocorrer nada de fatores adversos, desde a sua produção, né, a maturação,
E após esse processo, colheita, secagem, beneficiamento, armazenamento e tal, ela tem lá uma viabilidade, né, programada geneticamente, né? Então, se você der condições ideais para ela ficar armazenada, diminuindo ao máximo ou anulando a taxa respiratória durante esse período que ela fica quiescente, você vai conseguir prolongar a vida dessa semente até o máximo programado geneticamente, que para algumas espécies é muito tempo, muitos anos, né, até centenas de anos. Porém, quando essa semente ela é colocada, né, em contato com fatores que aumentem a taxa respiratória ou não conseguem diminuir tanto a taxa respiratória, essa viabilidade ela vai se perdendo, porque a respiração da semente vai consumindo material de reserva até que chega um certo ponto em que bagunça, né, todos os processos, todos os aparatos para que ocorra o processo de germinação. Então, varia muito de espécie para espécie e também de como essa semente foi produzida e todos os procedimentos depois do processo de produção, né, até ela armazenar. Então, ela tem uma viabilidade, né, e essa viabilidade, né, é mantida o mais prolongada possível se condições favoráveis forem proporcionadas, né, para diminuir ao máximo a taxa respiratória. Então, isso é possível apenas para as sementes ortodoxas, tá? Sementes recalcitrantes não, porque elas não conseguem permanecer por muito tempo viáveis sem prejuízos para a sua germinação, para o seu vigor. Questão 6. Como que antigamente ocorria a quebra de dormência de algumas sementes sozinhas, e hoje em dia essas mesmas sementes só germinam com a ajuda humana? Na verdade, não é que elas só germinam com a ajuda humana, né? Se a gente quer fazer uma superação de dormência para que o máximo de sementes de um lote germine, né, a gente precisa, né, utilizar algumas metodologias para isso. Mas, antigamente, essas sementes todas, na verdade, nem antigamente, né, depende da espécie, hoje em dia também, muitas espécies continuam a mesma forma, né, como as plantas daninhas, depositam grande quantidade de sementes, e parte dessas sementes tem um grau de dormência bem maior, então elas ficam, né, armazenadas no próprio solo, né, ou na própria serapilheira de uma mata, por muitos e muitos anos, às vezes, e só depois germinam. E algumas que têm grau de dormência menor germinam em um menor período de tempo. Então, não é que antigamente elas perdiam a dormência sozinhas. Elas têm o seu tempo, né? Tinham o seu tempo antes de evoluir, aquelas que evoluíram e perderam a dormência, ou ainda aquelas que ainda continuam com dormência, continuam nesse processo, né? Cada uma tem seu tempo máximo de permanecer, né, viável, e depois que ocorrer um processo favorável ao seu desenvolvimento, que ela distribui suas sementes, né, ao longo do tempo e do espaço para a espécie, ela vai acabar germinando. Então, um processo natural, mas que distribui a germinação de forma desuniforme. Nós queremos, né, produzir algumas espécies com uma alta taxa de germinação, e às vezes essas espécies apresentam um determinado grau de dormência. Então, a gente, com um procedimento rápido de laboratório, né, às vezes a gente consegue
superar essa dormência, ou acelerar o processo que lá no campo demoraria vários anos, né, para acontecer para algumas sementes. Né? Então, com relação à dormência é isso, principalmente a dormência física, né? Se tiverem alguma dúvida, vocês vão escrevendo aí ou interrompem aí. Questão 7. Qual a diferença da linha de leite e da camada preta no milho? Também já cheguei a comentar na sala sobre essa questão. Geralmente, essas duas coisas coincidem em algum momento, né? Mais para algumas cultivares, menos para outras, mas são dois parâmetros visuais que funcionam muito bem, principalmente a observação da formação da camada negra, né, na base da semente, que é um indicativo de que os vasos, né, que transferem o material, né, os fotoassimilados da planta para a semente, já não exercem mais, não precisam mais exercer sua função, porque a semente já está chegando ao final do seu processo, sua capacidade máxima de armazenamento de reserva. Então, esses vasos, né, eles vão se tornando dispensáveis, né, e aí o tecido fica necrosado, porque o próprio processo faz com que haja a cessão desse transporte de material de fotoassimilados. Então, as células ali, né, morrem, né, vão secando e vão ficando com uma coloração escura, bem na basezinha onde está ligada a semente ao rax, né, ou vulgarmente chamado sabu. Então, você observando a formação dessa camada negra, visualmente você já sabe que ela chegou na maturidade fisiológica, que esse é o ponto de maturidade fisiológica, tá? E tem até alguns artigos que falam sobre isso, né? Eu acho que desses que eu mandei, né? A formação da camada negra. E outro aspecto visual é a visualização da chamada linha de leite, que em um dos lados da semente, quando você quebra a espiga no meio, né, você verifica, né, com grande facilidade, como se fosse uma linha que separa lá no interior da semente, né, o endosperma que está endurecido do endosperma que ainda está, né, de forma mais líquida. Então, conforme a semente vai aumentando o seu grau de maturação, o endosperma ele vai se tornando sólido da parte de cima do grão, né, da parte dentada. A última parte que vai endurecer do endosperma é a mais próxima do embrião, mais próxima da onde a semente está fixada no sabugo. Então, essa linha, né, que separa o endosperma sólido do endosperma mais líquido, ela é visível, né, e ela vai abaixando da parte de cima do grão, da semente, né, conforme vai passando o tempo até solidificar todo. E geralmente coincide exatamente com essa formação da camada negra na base da semente. Vale ressaltar que esse processo não acontece de um dia para o outro, né? Então, às vezes, a formação da camada negra ela demora alguns dias para acontecer, porque é uma forma progressiva, os vasos vão, né, deixando de exercer sua função, então ela vai escurecendo, vai ficando marrom escuro, depois vai ficando cada vez mais negra, né, coloração preta mesmo, no final. Qual que é esse ponto, né, de máximo acúmulo de matéria seca, que a gente chamaria de maturidade fisiológica? Então, alguns trabalhos indicam que
né, e usam uma classificação em 5 etapas, 5 colorações diferentes, e da mesma forma para a formação de linha de leite, né, também, né, 5 formações diferentes, né, 75, 50, né, 25% do endosperma endurecido. E aí, você tem um melhor indicativo visual, né, de que a semente já atingiu a maturidade fisiológica e já pode ser colhida sem nenhum dano ou sem perder nada de matéria seca em relação a isso. Tá? Então, são só indicativos visuais. Né? Geralmente, esses indicativos, né, essa formação da camada negra, o endurecimento do endosperma coincide com o máximo acúmulo de matéria seca, máximo vigor e máxima germinação da semente, tá? Então, por isso que nesse momento, muito próximo desse momento aí, né, dessas observações visuais, é que ocorre o ponto da maturidade fisiológica ou maturidade de massa, tá? Beleza, gente? Posso prosseguir? Agora acho que a partir dessa questão, a gente vai verificar um pouquinho sobre as etapas, né, do processo de maturação. Então, a questão 8 traz o seguinte: em relação ao tempo de repouso pós-colheita, em determinadas variedades de sementes, esse repouso vai melhorar a qualidade da semente ou apenas vai manter o potencial que já seria expresso, né? Isso acontece muito para sementes de frutos carnosos, tá? De frutos secos, também em menor intensidade. Isso significa o quê? Por exemplo, se eu pegar aquela espiga de milho, for colher, eu identifiquei que houve a formação da camada negra, né? Na base da semente, o endosperma está todo endurecido, quase todo, né? Lá no finalzinho ainda está um pouquinho para finalizar. Mas esse é o ponto da maturidade fisiológica, eu posso colher a espiga e deixar essa espiga secar, ou submeter essa espiga a uma secagem artificial. E depois eu faço a debulha, e assim eu mantenho o máximo de qualidade fisiológica dessa semente, né? Então, para milho, é dessa forma que acontece, né? Colhe em espiga, logo na maturidade fisiológica, a planta ainda está verde, né? Colhe em espiga, aí seca, secadores, controladamente, e depois da espiga seca, aí passa pelo processo de debulha e os procedimentos, né, de limpeza, beneficiamento e tal. Né? Se a gente pegar a cultura da soja, mesma coisa, né? Só que a cultura da soja, a gente não tem a possibilidade de colher a planta inteira, secar no secador, e depois fazer a debulha. Então, o que geralmente se faz? Se faz se espera um pouquinho para que essa, né, secagem natural ocorra, ou então usa um dessecante para acelerar um pouquinho o processo de secagem da planta e permitir a colheita. Durante esse processo, logo após a maturidade fisiológica, enquanto a semente estiver ainda dentro do fruto, por um certo período, ela mantém seu potencial fisiológico. Tá? Esse potencial fisiológico, ele é determinado quando a semente apresenta o máximo acúmulo de matéria seca, ou seja, naquele ponto da maturidade fisiológica. Tudo que acontecer depois vai ser para manter, ou as tentativas que a gente faz é para manter a qualidade fisiológica que foi
definida até aquele momento da maturidade fisiológica. Não existe milagre, né? Não tem como a gente melhorar a qualidade de uma semente, tá? Só manter, no máximo, manter o que já é muito difícil, tá? Então, se existe um lote de semente que alguém fala, fiz um tratamento, não sei o que, melhorou a qualidade fisiológica, não é o tratamento que melhorou, é porque provavelmente esse tratamento permitiu que ela expressasse, né, seu maior potencial fisiológico já definido, tá? Então, isso ocorre com a superação de dormência, pode ocorrer com o tratamento de sementes, impedindo que durante o processo de germinação algum micro-organismo ataque ou algum inseto ataque, então, tudo isso. Mas o potencial fisiológico é definido pela planta até o momento em que ela recebe os fotoassimilados, né, da planta, até que a semente receba esses fotoassimilados. Depois disso, né, não ocorre mais acréscimo nenhum em termos de qualidade fisiológica, matéria seca, germinação e vigor. Muito pelo contrário, a tendência é daí para frente só diminuir em função da taxa respiratória. Mas, como eu estava falando, para frutos carnosos, como a semente não tem influência do ambiente externo, ela pode permanecer durante uns dias a mais após esse momento da maturidade fisiológica. E em alguns frutos carnosos, essa maturidade fisiológica, ela ocorre quando a maturação do fruto já está bem adiantada, né? Então, inclusive tem alguns trabalhos, né, depois a gente vai falar sobre isso, que tem algumas questões, mas, né, geralmente quando você verifica um fruto desses, né, frutos carnosos, seja pimentão, seja abóbora, mamão, melão, pepino e tal, tomate, quanto maior o grau de maturação do fruto, melhor para tirar essa semente onde ela vai ter a expressão do máximo potencial fisiológico, né, dessa semente. Aí, por que, né, e só para complementar, né, por que vai ocorrer isso? Porque, como essas sementes são protegidas lá no interior do fruto, ela vai perdendo água e vai ativando seus processos seu mecanismo de tolerância à dessecação. Então, vai perdendo umidade mesmo dentro da semente, né, com a ajuda daquele material, né, que recobre a semente, que muitas vezes tem um potencial osmótico mais negativo, que ajuda a retirar a semente do fruto, ou impede que a umidade do fruto passe para a semente, né? Esse processo ele ocorre de forma mais natural. Alguns compostos químicos que atuavam no processo de controle da germinação, como ácido abscísico, são removidos em maior quantidade, né, ou eliminados totalmente, né, para não prejudicar o processo. Então, quando a gente colher o fruto com maior grau de maturação, a gente tem certeza de que a semente tem uma boa qualidade. Não importa se esse fruto está muito passado, porque a semente lá dentro está protegida e não sofre ações do ambiente, como sofrem as sementes dos frutos secos, né? Então, sementes de frutos secos vão sofrer a ação do ambiente, né? Da chuva, da umidade relativa do ar, insolação. Então, fica naquele ciclo de ganhar, perder umidade, ganhar, perder umidade, isso é prejudicial para a semente. E no interior dos frutos carnosos, a semente não passa por esse processo, não sofre essa interferência. Então, por isso que a gente, para colher sementes de frutos carnosos, a gente espera o máximo grau de maturação do fruto, né? Inclusive aquilo que a gente chama de fruto passado, né? Já passou da época de
de usar ele como alimento, é essa época em que a semente vai estar com o máximo de germinação e de vigor. Nove. Como se estabelece a relação peso da semente com a taxa de germinação? Também está relacionada ao acúmulo de material de reserva, né? E coincide também com o vigor. Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas não é assim. Você pesou a semente, você vai saber quanto tem de germinação, não. Né? Não é dessa forma. Mas, a partir do momento em que ocorre o processo de maturação, chegou na maturidade fisiológica, essa semente ela vai estar com o máximo acúmulo de matéria seca, então ela vai estar com o máximo do seu peso. Né? Sementes mais pesadas vão expressar um melhor vigor. Independente de semente pesada ou mais leve, logo depois que produzir essa semente, não vai afetar tanto a questão da taxa de germinação, tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma semente pequena, que pesa menos, e uma semente grande, que pesa mais, né, as duas podem estar com 100% de germinação. O que vai diferenciar? Vai ser o vigor. A semente maior, daquela mesma espécie, obviamente, sempre vai ter um vigor maior, porque tem maior acúmulo de matéria seca, maior acúmulo de fotoassimilados de reserva aí. Então, a plântula ela vai ter maior vigor inicial, principalmente maior vigor inicial. Geneticamente, para a produção, não tem tanta diferença assim, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso. Então, relacionado ao tamanho da semente, né? Então, não tem diferenças quanto a diminuir ou aumentar a taxa de produção de uma cultura, o tamanho da semente. O que vai acontecer é só a diferença no vigor inicial. A época de plantio pode interferir no estágio de maturação fisiológica da semente? Sim. Pode, e é em função do que vai acontecer durante a produção dessa semente no campo de produção de sementes. Então, por isso que se estabelecem, às vezes, né, a gente não entrou nesse detalhe ainda, né, do assunto, né, de como implantar um campo de produção de sementes e os cuidados que tem que ter, mas a gente precisa escolher um ambiente adequado em função da espécie e levando em consideração, né, todo o seu desenvolvimento e que sua colheita não coincida com época chuvosa, né? Essa seria uma recomendação básica para a produção de sementes, né? Então, fazer o plantio, a semeadura, na época, né, numa época em que você vai ter certeza que no período de colheita você não vai ter problemas com precipitação. Né? Nem sempre isso é possível, depois a gente vai discutir mais sobre isso. Mas, né, o ideal seria isso. Então, a época de colheita interfere. Tem espécies, por exemplo, que têm problemas, apresentam limitações com relação ao fotoperíodo. Então, você tem que respeitar esses materiais, esses cultivares, essas espécies, né, e adequar esse plantio. Tem locais que, por exemplo, podem apresentar algum veranico, algum período de temperaturas elevadas, acima da média, durante o processo de produção. Isso interfere na qualidade da semente de algumas espécies que são produzidas. Né? Períodos de veranicos, de déficit hídrico, né, que eu tenho que adicionar irrigação e tal, isso tudo interfere. Tá? Então,
dependendo da época, né, que ocorrer alguma adversidade durante a produção da semente, isso vai interferir, seja no peso final, seja no número de sementes no final, seja nos dois, né, e seja na menor qualidade fisiológica e menor potencial germinativo e de vigor depois. Então, época de plantio interfere, mas em função de outros aspectos relacionados também, né? O próprio material, a exigência dessas espécies com relação a alguma peculiaridade, né? Como frio, horas de frio, fotoperíodo e tal, e também interferência do meio, né? Algum ataque de praga, alguma doença, altas temperaturas, muito baixas temperaturas, enfim, né? Isso tudo influencia no processo e na qualidade final da semente. A adubação da planta interfere no vigor da plântula que a semente irá gerar? Sim, também. Outro aspecto importante. Durante a produção de semente, a gente tem que garantir que não haja nenhuma deficiência ou excesso, né, ou desequilíbrio em termos de nutrição dessa planta. Então, faltando algum nutriente, tendo déficit de algum nutriente, né, tendo um desequilíbrio nas condições do solo, isso vai se refletir também na qualidade da semente, né? Isso acaba aliando tudo, né, a questão das condições do ambiente, da precipitação, da insolação, da temperatura, mas se for analisar isoladamente, sim, né, qualquer deficiência nutricional vai proporcionar queda na qualidade final e no vigor dessa plântula que será produzida após a emergência. Sementes maiores sempre serão sinônimos de plantas mais vigorosas, né? Aquela questão que eu estava falando do tamanho. Geralmente sim, né? E essa regra ela é válida para todas as espécies. Então, vou dar um exemplo do milho. Né? Se a gente pegar na espiga, as sementes da pontinha, né, tem um tamanho, as sementes do meio, que são a maioria, tem um tamanho maior, as sementes da base também tem um tamanho um pouco menor, intermediário. Se a gente comparar essas três partes da semente, pegar na base, na ponta e no restante da espiga do milho, a gente vai ter uma diferença de tamanho e de peso dessa semente. Né? E isso se reflete em quê? Em quantidade de material de reserva que é armazenado e tamanho, inclusive, de eixo embrionário, né? Da reserva que existe ali na parte do eixo embrionário também. Então, eu já vou ter nas sementes maiores, né, assim que ocorrer o processo de protrusão de raiz primária, né, uma raiz primária mais vigorosa, com diâmetro maior. Né, as plúmulas na parte aérea também, né, vão ter uma matéria seca maior já desde o início, por conta desse tamanho maior e dessa quantidade de reservas que ela consegue ter da semente que tem um tamanho maior e que tem material de reserva armazenado. Então, comparando, né, com a semente menor, ali da mesma espiga, que vai ter o mesmo potencial germinativo. Né? A planta em si vai ter um vigor, principalmente inicial, maior, e qual que é a interferência disso? Né? Uma melhor resistência a acamamento, né, inicial, se acaso der
vento muito forte, uma resistência, inclusive, melhor com ataque que não seja muito severo de alguma praga ou doença, e uma competição melhor com plantas daninhas que porventura ocorram na área, né? Então, essa planta, né, gerada de uma semente maior, ela tem condições, né, de fugir um pouquinho das adversidades iniciais, né? Tem condições muito maiores do que aquela planta que foi gerada com uma semente pequenininha, né, que vai ter um caule menor, né, um diâmetro de colmo menor, vai ter uma produção de matéria seca menor, principalmente na fase inicial. Dependendo da diferença de tamanho da semente, isso pode proporcionar, sim, uma certa diferença na produtividade, mas de maneira geral, não, né? O potencial genético, né, ele acaba compensando, e aquela planta, né, que, que teve um vigor menor inicialmente, né, ela acaba produzindo próximo ou igual àquela outra planta que produzida de uma semente maior, tá? Mas sementes muito, muito pequenininhas na mesma espécie são eliminadas, não são comercializadas, né? De uma certa forma, por conta da quantidade muito pequena de material de reserva, né? Aí se você perguntar, mas e as hortaliças? Todas são pequenininhas, né? Todas têm pouca reserva, então elas precisam de um substrato lá para a produção da muda, tem que passar pelo processo de produção de mudas antes, né? Algumas delas, para se dar melhor, para produzir melhor depois que implantadas no campo, né? Não são colocadas diretamente com a semente, porque corre o risco de se perder bastante em função do tamanho, né, muito pequeno dessas sementes aí. Certo, gente? Alguma dúvida? Treze. Deixa eu achar aqui, que a minha folha está fora de ordem. Em caso de frutos colhidos antes da maturação completamente, isso influencia no vigor da semente, afeta a germinação e a produtividade, consegue alcançar seu potencial extremo? Certo. Se eu colher antes de chegar na maturidade fisiológica, será que essa semente vai germinar? Dependendo da época, sim. Lembra que a gente viu? Naquela fase 1, 2, 3, 4 do processo de maturação, a partir da metade em diante, mais ou menos, a metade da fase 3, né, ou metade da fase do enchimento de grãos, a gente já consegue, né, que a planta expresse seu potencial, né, germinativo e consiga produzir uma planta normal. Mas vai ter pouca reserva e vai ser muito mais frágil, né, ao que vai acontecer depois dela ser colhida, inclusive o momento da colheita. Então, assim, dependendo da fase em que você colheu antes da maturidade fisiológica, se você conseguiu colher, secá-la direitinho, controladamente e tal, e colocou para germinar, produzir uma planta normal, isso não vai afetar a produtividade, tá? Mas isso depende da fase em que você colheu também. Mas o principal problema que acontece colher antes é que você tem menos material de reserva acumulado. E quando você colhe essa semente, você força o processo de dessecação, ou antecipa, força
a planta a ativar o processo de tolerância à dessecação, para as ortodoxas falando, né? E aí, o que acontece? Nem sempre a membrana celular, né, a membrana plasmática, vai conseguir se organizar nesse processo de secagem da forma ideal como deveria ser, para resistir depois ao processo de hidratação. Então, vai depender de muitos fatores ela ter sucesso ou não depois disso, mas, por exemplo, se você secar ela dentro do fruto, sem destacar do fruto, é uma coisa. Se você destacar ela diretamente do fruto, antes que ela atinja o processo de maturidade fisiológica, você provoca um dano muito grande nessa semente. E provavelmente, né, a probabilidade de não obter sucesso na germinação, ou obter muitas plântulas anormais ou de baixo vigor vai ser grande. Tá? Porque, imaginemos, uma semente, seja de soja ou seja de milho, né? Você colhe antes da maturidade fisiológica, né? E você rompe aquelas ligações, aqueles canais que estão transportando fotoassimilados para dentro da semente. Essa cicatriz, ela fica meio que aberta, e a umidade relativa do ar, ela vai atuar com maior facilidade, deteriorando a semente. Da mesma forma, né, a respiração no interior da semente vai ser mais acentuada, ela vai perder a qualidade fisiológica muito mais rápido. Então, por isso que não é bom colher antes da maturidade fisiológica. E mesmo no ponto de maturidade fisiológica, se você colher e secar o fruto, é muito melhor do que você tirar a semente diretamente da planta nesse ponto, né? Para justamente evitar esses problemas aí. Esse problema, né, maior de perda de vigor, de viabilidade, né, eu vou comentar um pouquinho depois, quando eu vou falar dos testes de envelhecimento acelerado e condutividade elétrica, né, que daí eu vou abordar mais com detalhes essa questão do porquê que a semente vai sofrer quando a gente colhe ela antes da maturidade fisiológica. Agora, se eu colher um fruto, desde que esse fruto seja fruto climatérico, né, os frutos que continuam amadurecendo depois da colheita, e deixar esse fruto amadurecer, eu não tenho tanta perda de qualidade da semente, mas eu preciso deixar o fruto amadurecer antes de retirar a semente de dentro, né? Se eu abrir o fruto verde e tirar a semente, também eu vou ter esses problemas e outros mais, relacionados principalmente a compostos químicos inibidores de germinação, que vão proporcionar, então, graus diferentes de dormência e irregularidade na germinação. Diga, Andressa. Certo. A classificação dos frutos quanto à continuidade do processo de maturação do fruto, não da semente, tá? Mas a semente vai estar aliada a isso. Esses frutos são classificados em climatéricos e não climatéricos. Os chamados frutos climatéricos são esses frutos que continuam o processo de maturação depois que você colhe, retira da planta. Diga. Em relação à semente, é bom a gente, em relação aos frutos climatéricos, é bom a gente, não, no caso, não é bom, em relação a esses frutos, tirar o fruto e esperar que ele amadureça sozinho pelo fato dele ser climatérico. Essa diferença dos aclimatéricos e climatéricos eu entendo. Eu só não entendi se é bom ou não, se vai interferir pelo fato da gente tirar o fruto e esperar que ele amadureça. Sim.
Então, falando nesse ponto dos frutos climatéricos, mas que você colheu o fruto antes da maturação e você retira a semente, sim, você está retirando a semente antes dela atingir o processo de maturidade fisiológica. Então, você está interferindo na qualidade dela. Tá colhendo ela com compostos químicos que inibem a germinação, não está proporcionando ela atingir o máximo acúmulo de matéria seca, está forçando, né, ela a ativar o processo de tolerância à dessecação. E aí gastando energia para isso, tentando se organizar para perder água, vai perder água, então ela vai acumular menos reserva, vai ter menos vigor, né? E nesse caso também entra na mesma questão dos frutos secos, colhendo essas sementes antes da maturidade fisiológica, né? Acontece o mesmo problema. Tá. O estado de repouso pós-colheita está implicitamente ligado ao potencial fisiológico das sementes? Esse processo contribui de forma positiva ou negativa? Positiva, né? Está ligado, obviamente, ao potencial fisiológico, né? Esse repouso pós-colheita que a gente fala, geralmente a gente utiliza isso para frutos climatéricos, tá? Então, pimentão, tomate, mamão, melão, melancia, abóbora e tal, né? Claro que depende da época da maturação do fruto também, mas a gente geralmente colhe o fruto num estádio de maturação, que a gente visualiza como, né, estádio de maturação para o consumo do fruto, para o aproveitamento da polpa e tal. E para tirar a semente, né, a gente deixa esse fruto durante um certo tempo, né, antes de tirar a semente do interior, né? Essa metodologia faz com que haja maior quantidade de sementes expressando seu maior potencial fisiológico, porque nesse intervalo aí, a semente ela vai estar concluindo, né, os processos de maturidade fisiológica, perdendo água, né, e se organizando para tolerar uma perda maior de água, né, da semente. Então, sim, sempre, na maioria dos frutos, alguns mais, outros menos, esse repouso do fruto depois de colhido interfere de forma positiva, né, para a qualidade fisiológica das sementes. Não é que esse período vai aumentar a qualidade fisiológica, é que se você tirar a semente logo que colhe o fruto, ela ainda não atingiu exatamente o ponto de maturidade fisiológica para alguns frutos. 15, 12, 13. Quais são os fatores que podem influenciar direto ou indiretamente na viabilidade e vigor da semente quando ainda estão no campo? Direto ou indiretamente. Né? Provavelmente deve estar falando de sementes de frutos secos, não? Muitos fatores vão interferir, né? Vamos começar desde o início lá. Quando for implantar um campo de produção de sementes, você tem que ter uma semente de qualidade para produzir semente, né? Você já escolhe uma semente de qualidade, um material genético
né, com todas as características e descritores benéficos que o melhorista selecionou. Então, você já a escolha da semente para produzir o campo de produção de sementes já começa o primeiro passo. E aí, você tem a interferência do solo, né, das condições do solo normal, né, o solo tem que estar corrigido, tem que ter a adubação certinha, as características corretas, e às vezes, num campo de produção de grãos, a gente não encontra todo esse vigor em tentar construir essa fertilidade boa do solo para a produção. Na produção de sementes, geralmente quem produz sementes vai se atentar um pouquinho mais a isso, né? Desde a escolha do local, para escolher um local que não tenha muito solo, não seja extremamente argiloso, não seja muito arenoso, né? Não seja um local encharcado, não seja uma encosta, enfim, o local correto, com o solo correto e com as técnicas corretas de manejo do solo. Mais ou menos, né? Cada fase, cada ação, cada atividade que a gente exerce vai ter um efeito, né, negativo para o bom, para a boa produção da semente, né? Para a expressão máxima do potencial genético dessa semente. E aí, entrando na adubação, se você faz alguma adubação mal feita, né, descontrola, desbalança de cargas, coloca um nutriente em grande quantidade que não precisa, enfim, isso tudo tem que ter o controle. Então, déficit de algum nutriente vai afetar de alguma forma a qualidade fisiológica. Às vezes essa resposta se dá em função da diminuição do vigor apenas, né? Você só vai perceber isso, ou às vezes nem percebe muito, mas a semente às vezes não atinge o máximo do potencial fisiológico. Agora, outros fatores interferem de forma que você consegue visualizar melhor, né? Então, uma temperatura muito alta, por exemplo, na produção de sementes de soja, né? Aí vai haver, né, dependendo da época que ocorre isso, se está aliado ou não um déficit hídrico, vai haver aborto de flores, ou abortamento de vagens, né, os frutos. Se for mais na fase inicial, aí na fase do florescimento, se acontecer um déficit hídrico, altas temperaturas depois que os frutos já estão estabelecidos, né, mais para a fase 3 de enchimento de grão, você vai ter grãos, não vai diminuir o número de grãos, né, de sementes por planta, mas vai diminuir o peso dessas sementes, às vezes elas vão ficar um pouquinho mais enrugadas, porque vão estar mais xoxas, não atingir o máximo de acúmulo de matéria seca. As espécies podem reduzir o período de enchimento de grão, então os dias entre o florescimento e a maturidade fisiológica podem encurtar em função de algum déficit hídrico, de temperaturas elevadas. Tudo isso em função do que a planta, quando acontecem estresses ambientais principalmente, pela temperatura, alta temperatura e baixa disponibilidade hídrica, a planta, né, acaba ativando, e ali na produção de semente, acaba se ativando mecanismos, né, de controle, para minimizar os efeitos dessas altas temperaturas ou dessa baixa quantidade de água. Então, a energia que ela gasta para isso, né, ela poderia estar aproveitando para acúmulo de material de reserva, e não está fazendo, porque ela precisa ativar esses mecanismos de defesa da planta, né, contra esses estresses. Então, acaba diminuindo o tempo de enchimento de grãos, né,
é como se a planta pensa assim, eu estou passando por um estresse, então eu vou ter que garantir a perpetuação da espécie. Geralmente é assim que acontece. Então, se não ocorreu esse estresse no florescimento, logo após o florescimento, onde os frutos já estão formados, né, o número de grãos por planta já está formado, o que vai acontecer? Vai diminuir o acúmulo de material de reserva, o tipo de material de reserva, às vezes, né, modifica um pouco, né, a qualidade, digamos assim, desse material de reserva, e os grãos vão ter menor peso, vão ser menores, mais irregulares e tal, né? Então, geralmente, isso vai interferir. E outros processos que também vão influenciar na viabilidade e no vigor, após o período de maturidade fisiológica. Então, a gente tem um monte de fatores que podem interferir antes do período de maturidade fisiológica, até o momento em que ela se desliga da planta, mas depois que ela se desliga da planta, né, também fatores vão interferir, porque aí não é no acúmulo de reserva mais, mas é na respiração, na perda de material de reserva em função da respiração, né, e das reações bioquímicas que ocorrem no interior da semente em função da sua umidade e da temperatura que ela está sendo exposta, né? Então, se ela fica no campo, né, por exemplo, uma planta de soja, chegou na maturidade fisiológica, mas fica lá 10 dias para ser colhida, né, não precisa nem chover, mas o simples fato de, à noite, ter aumento da umidade relativa e no dia ter uma diminuição muito grande na umidade relativa, todos os dias acontecendo isso, isso fragiliza o tegumento, fragiliza o material de reserva, lá dentro da semente vai ocorrer respiração, né, perda de material de reserva, né, processos bioquímicos são ativados em função disso, e no tegumento vai haver fragilidade, né, porque o tegumento ele tem mecanismos de controle, mas toda hora forçando esses mecanismos de controle, né, ele perde sua fragilidade, dependendo da situação, se der uma chuva qualquer, num período desses para a soja, por exemplo, né, vai haver enrugamento, trincamento, né, desse tegumento, e aí a qualidade fisiológica vai lá embaixo, né, dessa semente, às vezes nem para semente ela pode ser comercializada. Então, para algumas espécies o problema é maior, para outras nem tanto, resiste um pouco mais, né, em função das especificidades das espécies. Então, muitos fatores vão interferir na qualidade desde o plantio, desde do desenvolvimento vegetativo da planta até passando pela fase de maturação, passando pelo ponto de maturidade e depois da maturidade fisiológica também. Aí na colheita, você tem mais acúmulos de riscos aí, com danos físicos provocados pelas máquinas de colheita, danos físicos provocados pelas máquinas de beneficiamento, as peneiras, né, os ventiladores, a mesa de gravidade. Você tem danos térmicos provocados pela secagem que podem ocorrer, aliados aos danos mecânicos, né, em que a semente vai passando em cima das esteiras, sendo colocada de um lugar para outro. Então, riscos para diminuir a qualidade fisiológica são muitos durante o processo, né, desde o início até o final, até ela chegar a ser semeada, inclusive os impactos lá no disco de distribuição da semente para a semeadura, até esse momento aí ela vai ter riscos de sofrer danos, de sofrer perda de qualidade fisiológica. São muitos os processos, né, muitas as chances de se perder qualidade fisiológica da semente, desde o início da produção até o final, até o armazenamento ou até a semeadura seguinte. 15, 16. Normalmente se aplica dessecante antes da colheita para uniformizar a lavoura,
e facilitar a colheita. Porém, nem todas as sementes ainda chegaram no ponto de maturidade, de maturação, está escrito, mas é maturidade. Esta tem perdas na germinação e vigor? Com certeza. Todos os trabalhos realizados com aplicação de dessecantes, quando ainda existem sementes no campo que não atingiram a maturidade fisiológica, ou seja, não cessou, ainda não acabou o processo de transferência de fotoassimilado da planta para a semente, elas vão apresentar esse problema aí. Essas sementes que ainda tiverem, né, recebendo fotoassimilados da planta, vão apresentar problemas de baixa germinação e baixo vigor, né, em alguns casos severos, geralmente aumento de número de plântulas anormais no teste de germinação, né, independente da molécula que é utilizada para dessecação. Alguns têm efeito maior, outros menor, mas todos eles testados, né, todos os trabalhos testados indicam isso. Por isso que a recomendação é você ter certeza de que naquele campo de produção de sementes não tenha nenhuma planta que ainda esteja, ou nenhuma semente que ainda esteja recebendo fotoassimilados da planta no momento da aplicação do dessecante, tá? Então, acontece isso e perda de vigor e viabilidade. Bom, se a gente está falando em produção de sementes, né, se for pegar nível de produtor de sementes, esses resultados ou o efeito disso, né, ele pode ser detectado nas amostragens, nas fiscalizações, e o campo de produção de semente pode ser cancelado, né? Então, às vezes tem um alto investimento para a produção da semente, e por um problema desses, o campo de produção é cancelado e o produtor tem que vender a semente como grão, a preço de grão, que não vai pagar os custos nunca, obviamente, né? Então, tem que ter muito cuidado, principalmente para quem está produzindo sementes, né? Entrando na questão da legislação, né? Então, é bastante complicado essa questão do dessecante. Mas para algumas espécies ele é até importante para, aplicado no tempo certo, ele é importante para antecipar um pouco a colheita e diminuir os danos provocados pela deterioração natural que ocorre em função das taxas respiratórias naquele momento em que ela fica lá no campo após o momento de maturidade fisiológica. Dezesseis. Dezessete. Como o teor de óleo da semente de girassol influencia na maturidade fisiológica? Não sei se quem fez essa pergunta está aí, provavelmente é do artigo, né? Eu não sei se eu entendi direito, mas o teor de óleo, na verdade, ele não influencia na maturidade fisiológica. O que pode acontecer é a forma como a semente está sendo produzida é que vai influenciar no tipo de material de reserva que é armazenado e a quantidade desse material de reserva que é armazenado, tá? Então, o artigo, por exemplo, ele trata do girassol, ele trata de estágio de maturação, né, da semente, e em que as sementes, né, dependendo do estágio de maturação, vão ter maior ou menor teor de óleo. Tá? O teor de óleo não vai influenciar no processo de maturação, tá? Digamos assim, na qualidade fisiológica da semente, porque o teor de óleo
de uma semente, de um cultivar e tal, é intrínseco àquele material genético, né? Aquela genética daquela planta. Ele vai ser transferido para as próximas gerações. Então, o teor de óleo não vai influenciar no vigor ou na germinação, mas a forma como se produz e a época em que se colhe essa semente, que tem um alto teor de óleo, pode interferir na quantidade maior ou menor desse óleo depositado como material de reserva para essa semente. E aí, obviamente, né, depois do processo de colheita e tal, aí o teor de óleo influencia na questão da conservação da semente. Então, de maneira geral, sementes oleaginosas e proteicas vão perder sua viabilidade muito mais rápido em função da alta taxa de deterioração dessa semente após o processo de produção, após o ponto de maturidade fisiológica. Então, depende muito das práticas que vão ocorrer, né, na colheita, beneficiamento, secagem, tratamento, armazenamento e tal, né, para que essa taxa aumente ou diminua. Mas, né, as espécies que têm esse tipo de material de reserva vão perder essa viabilidade, né, mais rápida. Não sei se eu respondi se era essa a questão. Se alguém fez essa questão, quiser tirar alguma dúvida aí, ó, ou se eu respondi. Dezessete, 18. Por quanto tempo a semente, por exemplo, a semente de soja, pode permanecer no campo após a maturidade fisiológica para que não haja perda dessa semente? Eu diria algumas horas, para você garantir que não haja perda na qualidade fisiológica. Algumas horas, um dia talvez, né? Porque sempre depois que ocorre o máximo acúmulo de matéria seca, claro que não vai ser assim de um momento para outro, né? Ele vai diminuindo o acúmulo de matéria seca e aí já vai começando em algumas partes da semente a ver o processo de respiração por conta, né, que já cessou o acúmulo de reserva nessas partes da semente. Então, aí vai ter um momento em que, ao mesmo tempo que ela está depositando a última quantidade de reserva, já está consumindo em outras partes da semente parte da reserva pelo processo de respiração. Então, vai ter esse momento aí. Mas, quanto tempo ela pode ficar lá no campo, depende muito das condições, né, do próprio ambiente, né? E também das condições que o produtor tem para colher essa semente. Então, a maturidade fisiológica, no caso da soja, indo para a maioria das espécies de frutos secos, outros também, a planta ainda tem muito material verde, né? Então, para a soja, especificamente, né, ela vai tendo muita folha verde, né, os ramos todos verdes. Então, é difícil de colher. Aí, se você colocar uma colhedora, né, para colher essa semente com uma alta quantidade de umidade, aí você vai provocar muitos danos e não compensa. Por outro lado, se você deixar muito tempo, fica correndo risco do ambiente, né? Da questão da temperatura e umidade relativa do ar, influenciando na taxa respiratória e provocando, então, a deterioração, perda por deterioração, que vai culminar em perda de vigor, principalmente. Então, essas questões têm que ser mais práticas no dia a dia do campo, são mais técnicas, e
devem ser avaliadas da seguinte forma. Eu não tem como colher a soja, por exemplo, logo que ela chegou na maturidade fisiológica, a não ser que eu colher na mão, né? For cortar lá a planta, deixar secar, assim como faz com uma pequena área de produção de feijão, um pequeno agricultor faz isso, né? Plantou uma rocinha aí de feijão, vai lá e arranca o pé, deixa lá uns dias secando no sol, depois faz a debulha, né? Para a soja a gente não tem condição de fazer isso, nem mesmo para semente, né? Porque a demanda de semente é muito grande. Então, tem que correr risco. Esse risco de perder maior ou menor quantidade de material de reserva, mas até um ponto em que não comprometa tanto. Então, vai depender muito do fator ambiente. Se chover, né? Chuva, sol, nesses dias aí, se der muita chuva é problemático, aí você perde, né, o campo de produção de sementes, dá muito grão ardido, danificado e tal. Então você tem esse risco, mas você não pode colher antes porque você não tem estrutura de colhedoras que colhem a planta verde e consigam separar, né? Para você secar, como por exemplo tem para milho, que você colhe inteira, né? Colhe milho verde, milho para conserva, né? Para esse tipo de coisa que colhe colhe a espiga, né? Então, a mesma colhedora vai colher o milho para semente, né? A planta está ainda verde, a espiga, né? Tem grande quantidade de água e principalmente a semente, né? Tem grande quantidade de água. Tá? Então, não dá para colher, mesmo que a planta, mesmo com o uso do dessecante, às vezes, na soja, o teor de água do semente de soja é muito alto, às vezes, para você colher, entrar com a colhedora, né, que vai fazer a debulha, né, mesmo que a máquina seja axial, que causa menos danos e tal, porque quanto maior o teor de água da semente, maiores vão ser os danos por amassamento na semente, né? Então, se você pega né, o contato daquelas hastes, dos rotores ali da colhedora, né, em alta velocidade, mesmo que emborrachados, né, eles vão causar algum impacto como amassamentos na semente. Então, você tem que dosar. Onde eu vou perder menos? Onde os riscos são maiores de perder. E aí, para a soja, acaba tendo que esperar um pouquinho, né? Você tem a ajuda do dessecante para antecipar um pouco, mas você tem que esperar e torcer muito para que não chova. Por isso que lá no início eu falei, naquela questão da época do plantio, para planejar a colheita no período seco, né? Mas soja nós temos muito problema com relação a isso, por conta, né, de que é mais difícil de você conseguir uma boa produtividade de soja na safrinha, né? Coisa que com milho você consegue. Então, a produção de semente de milho você faz na safrinha, mas semente de soja é mais complicado, às vezes não tem como fugir da época de chuva para colher, e aí você corre bastante esse risco. Ainda bem que o valor agregado na semente de soja é menor que o de milho, né? Certo. Outra questão de dessecante aqui, o uso de um dessecante pode trazer perda de qualidade de grão ou semente? Eu já até respondi essa, né? Poderia ter juntado com a outra, né? Se ele for aplicado enquanto ainda tiver translocação,
da planta para a semente, sim, você tem um certo prejuízo aí com relação à qualidade fisiológica, principalmente vigor, né? Acaba tendo bastante plantas anormais na germinação, aquelas plantas que têm um sistema radicular deficiente, parte aérea com deficiência, e que não vão no campo proporcionar uma produção de uma planta normal, e às vezes essa planta nem vai para frente lá no campo, né? Então tem que tomar esses cuidados quando se usa o dessecante, né? Mas na medida que você conseguir evitar isso, né, controlar, ter esse cuidado, você consegue antecipar alguns dias a colheita da soja, principalmente, que é, que é a espécie mais difícil de você trabalhar, que tem mais riscos de correr. Você ganha aí 2, 3 dias, já é às vezes é o suficiente para você fugir de uma chuva, né, de uma variação de temperatura e de umidade relativa do ar aí, que interfira na qualidade da semente. Não sei se eu não já li essa, deixa eu ver. O armazenamento pós-colheita dos frutos está relacionado ao fato de que as sementes continuam seu desenvolvimento, caso não tenham completado no campo. Quando esta semente estará pronta para ser retirada do armazenamento? O armazenamento do fruto, né? Bom, deve ser isso. Eu não sei se eu entendi essa questão 20 aí, gente. Se alguém fez ela, se quiser esclarecer. Mas é mais ou menos naquele sentido que eu falei da questão anterior, né? Se eu deixar o fruto armazenado, por quanto tempo eu deixo esse fruto armazenado antes de tirar a semente? Creio que seja isso essa a pergunta. Nos casos dos frutos carnosos, que são climatéricos, você tem a visualização da coloração do fruto, para você saber. Um vermelho mais intenso, um amarelo mais intenso, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes até característica que ele já está naquele ponto passado, já está começando a murchar o tegmento do fruto, né, a casca, aí você já sabe que deu certo. Mas os estudos mostram, né, para cada espécie, inclusive aí tem artigo da pimenta, tem do melão, tem de outros aí, né, as características, depois de tanto tempo, com tal características, né, você consegue ter uma boa qualidade da semente. Então, varia muito de espécie para espécie. Estou falando assim, visualizar pela coloração um modo prático, né? Eu tenho um fruto que eu quero tirar a semente, mas eu não vou consumir ele, só vou colher ele para retirar a semente. Então, eu deixo lá esse fruto, até esse fruto passar, depois eu tiro a semente, não vai ter problema nenhum, né? Isso, né, acontece para tomate, para mamão isso é muito melhor ainda, porque o mamão tem sérios problemas com dormência química. Então, você deixando o fruto mais tempo possível lá armazenado depois que você colheu, para ele ficar bem maduro, quase estragando, melhor ainda. A semente lá dentro vai estar conservada, vai estar eliminando certos compostos que atuam no processo de impedimento da germinação, né? Então, vai ser melhor para a semente, nesse caso, desse tipo de fruto. Agora, se for frutos secos que você colheu, por exemplo, colhi lá um pouquinho de semente de alface, de feijão, de ervilha, sei lá, né? Aí você pode deixar apenas alguns dias, né, para a planta secar, né, e depois também, se ficar mais de alguns dias, desde que não sofra tanto a ação da temperatura e umidade, você pode deixar mais dias no fruto, que ele vai conservar melhor do que de você tirar a semente e colocar essa semente em contato direto com o ambiente, né? Também vai funcionar melhor para essa qualidade aí. Creio que seja isso
Essa é a pergunta. Por que o recolhimento dos frutos carnosos, como por exemplo a pimenta, e a conservação dela por 7 a 10 dias de repouso, em local fresco e ventilado, antes da extração de suas sementes, ajuda na sua completa maturação? Não seria maléfica ou, em outros casos? Bom, já falei a resposta, né? É benéfico, ele ajuda a completar o processo de maturação, a ativar os mecanismos de tolerância à dessecação, tudo certinho. Para outros frutos é maléficos? Depende que tipo de fruto, né? Aí se a gente comparar isso com soja, né, que é um fruto seco que fica lá no campo, sim, e lá a soja vai estar 10 dias tomando sol, umidade alta de noite, e às vezes uma chuva que der, né, que é muito prejudicial, nesse sentido, sim, nesse tipo de comparação. Agora, se for comparar outros frutos carnosos, desde que eles sejam frutos climatéricos, não tem problema nenhum, não vai ter nenhum dano para a semente ficar mais tempo lá dentro do fruto, até ele ficar bem madurinho. Por que ocorre a menor porcentagem de emergência de plântulas em sementes de milho doce? É relativo, né? Na verdade, assim, existem alguns trabalhos mais antigos que não conseguiam uma alta germinação para sementes de milho doce. Mas o artigo que eu passei, inclusive o artigo que eu passei para vocês, de milho doce, ele conseguiu uma taxa de 93% de germinação, né? Então, assim, eu acho que, como aqueles artigos mais antigos não se tinha tanto conhecimento a respeito de alguns cuidados, às vezes se perdia muito por conta de não trabalhar, de não conservar a semente corretamente até fazer o teste lá de germinação, né? Porque, obviamente, ele tem a substituição do amido, né, de um carboidrato, por um açúcar, né? E o açúcar, né, ele é mais, digamos assim, de mais fácil transformação, né, de mais fácil reação bioquímica lá dentro da semente e transformação. Então, para alguns, quanto maior o teor de açúcar, né, depende do tipo de açúcar que é mais complicado de manter mesmo a conservação dessa semente após sua colheita e manter sua qualidade em função do beneficiamento, da secagem dessa semente. Mas, de uma maneira geral, não. Se você tomar esses cuidados, eu creio que não vai ter problema nenhum com relação a sementes de milho doce. Até nesse trabalho, nesse artigo aí, o autor conseguiu 93% de germinação, né? Testando estágios aí de maturação, né? Dessas sementes, os estágios que ela estava mais madurinha, né? Então, colhendo depois da maturidade fisiológica certinho, você secar ele na espiga, às vezes aqueles trabalhos antigos debulhavam logo, né? Aí você causa um prejuízo maior para essa semente, para essa deterioração. É possível maximizar o rendimento de grãos ou frutos em condições de alta temperatura? Como? Eu não sei se eu entendi direito, se essa alta temperatura é alta temperatura que ocorre durante a fase de produção lá no campo. Deve ser, creio que seja. Se alguém fez essa pergunta aí, pudesse esclarecer, seria melhor.
Mas vou responder nesse sentido enquanto isso, né? Se vocês ou escreve aí do lado, quem fez a pergunta para esclarecer. Mas não tem muito que aumentar o rendimento se ocorrer um estresse por alta temperatura, né? Por exemplo, vou dar um exemplo da soja, né? Passando de 32, acima de 30 já, mas passando principalmente acima de 32 graus de temperatura, o que não é difícil nas épocas de produção, né, de soja, já começa a ativar os mecanismos de defesa, né? Aí esses mecanismos de defesa são proteínas, né, síntese de proteínas tolerantes, né, a, a alta temperatura, né, as chamadas proteínas de choque são sintetizadas, e para sintetizar, então, parte da energia do material de reserva, que seria material de reserva, vai ser direcionado para sintetizar essas proteínas de choque, para proteger as células, a parede celular, né, os compostos celulares, dos danos que essa alta temperatura causa, em função da que essa alta temperatura vai proporcionar uma solubilidade maior, né, uma atividade maior dos líquidos no interior da semente ali, né, durante o processo de enchimento. Então, não tem como minimizar isso a não ser baixando a temperatura, né? Só que você não tem como controlar o ambiente, às vezes. Então, acaba tendo uma menor produtividade por conta disso, né? Em alguns momentos, e isso nem se percebe na semente lá no final, né? Que aconteceu isso. Se for só isso que aconteceu, às vezes não se percebe. Se não for uma temperatura extrema, duradoura, por vários dias, não se percebe muito isso, porque o que ocorre é apenas uma diminuição do material de reserva, né, que seria o potencial máximo, para que ocorra essa proteção das células em função da ativação desses mecanismos. Mas, às vezes, você não percebe essa diferença quando colheu, né? Agora, se você sabe disso, né, não tem o que fazer a não ser diminuir a temperatura. Agora, obviamente, né, não pode faltar água aliada à alta temperatura. Se houver déficit hídrico aliado a isso, aí sim o prejuízo é muito maior, né? Aí o prejuízo é bem maior. Então, se ocorrer altas temperaturas, pelo menos, né, você tem que garantir que a planta esteja com um intervalo hídrico ótimo ali, né? A disponibilidade de água ótima para a planta, para não sofrer ainda mais, porque se há alta temperatura com déficit hídrico, os danos serão muito maiores, as perdas serão muito maiores. Por que o repouso pós-colheita de sementes de pimenta pode influenciar diretamente no peso, comprimento, diâmetro do fruto, espessura da polpa, grau de umidade e ainda o peso de 1.000 sementes obtidos no final do processo? Exato, né? O trabalho de pimenta, ele avaliou tanto o fruto quanto a semente, né? Então, o fruto ainda estava em desenvolvimento, né? Depois da maturação, dessa
da maturação do fruto, que a gente chama do ponto lá de colheita para comercialização, às vezes, né, da pimenta e tal, você deixando em repouso, o fruto vai perder água, ele vai concentrar mais alguns sólidos solúveis, né, totais. Então, esses parâmetros, eles vão mudar. O que é mais interessante aí, no caso, para a gente, a semente, né, é que ele vai influenciar na perda de umidade, obviamente, da semente, então ela vai perdendo umidade, não sei se vocês viram lá no artigo, né? Perde umidade e, com isso, ele acaba de acontecer a maturidade fisiológica, que às vezes ainda não chegou, né? O ponto de maturidade fisiológica geralmente é quando o fruto está bem maduro, né? Como eu falei. Então, ainda está transferindo algum tipo de reserva do fruto para a semente, né? Isso acontece mesmo no fruto colhido, vai ter alguma transferência dessa reserva. Né? O revolvimento ali da semente, que tem material com potencial osmótico, vai regular essa perda de água também, né? E não permitir entrada de umidade no próprio fruto. Tudo isso faz com que você haja um refinamento, digamos assim, final, né, melhorando a qualidade dessa semente. Então, você vai ter uma semente corrigindo para uma determinada umidade, você vai ter uma semente mais pesada, ainda ela aumenta um pouquinho, né, o peso, né, depois que colheu o fruto, em função disso, que ela ainda está acrescentando um pouquinho de material de reserva, e não vai perder por conta que ela tem a proteção do fruto ao seu redor. Questão 25. A secagem após a colheita, até atingir baixos teores de água, sem a ocorrência de danos ao metabolismo, independente do tipo de semente, independe do tipo de semente, de atingir baixos teores. As sementes consideradas ortodoxas, né, vão ter esse comportamento, né? Claro que a curva, né, a curva de perda de umidade vai ser um pouquinho diferente para as espécies, né? Em função das especificidades de cada uma, até do tamanho, né? Sementes mais pequenas perdem água mais rápido, depois da maturidade fisiológica. As sementes maiores demoram um pouco mais, por conta que a água tem que migrar do interior até a superfície da semente, para então ser perdida em forma de vapor para o ambiente. Então, elas acabam tendo uma curva diferente, mas todas têm mais ou menos esse mesmo comportamento. Chegou na fase 4 lá, que é onde indicou, onde aconteceu a maturidade fisiológica, desligamento total da planta-mãe, né? Ela vai acentuar um pouquinho a queda de água na curva, né, na perda de água, até teores mais baixos, né? Nisso está atuando o mecanismo de tolerância à dessecação, né? Protegendo as paredes celulares, né? Modificando a conformação das membranas celulares, né? Para que haja, então, essa perda maior de água, e também atua ali, né? O objetivo tendo o papel ali, o tegumento dessa semente, que também vai controlar bastante a entrada e saída de água da semente. Então, sem contar o contato direto com a semente, apenas com a umidade relativa do ar, né? Para sementes ortodoxas, vai ser mais ou menos parecido esse processo. Então, cada uma depois vai chegar num ponto de equilíbrio, né, entre a umidade relativa do ar, né, do ambiente, e o interior da semente, né, em que
ela vai manter uma certa porcentagem de umidade, né? E vai variar um pouquinho em função do aumento ou diminuição da umidade relativa do ar depois disso. Se eu secar, forçar um pouquinho mais, eu posso retirar mais água, né? E se eu controlar o ambiente de armazenamento, eu posso armazenar essa semente com um teor menor de água do que este de equilíbrio que ela tem com o ambiente. Quanto eu posso retirar de mais água ou menos água em função disso, depende muito da espécie, do material de reserva que ela possui, das forças, né, que unem as moléculas de água lá no interior da matriz da semente. Mas, né, eu posso retirar ainda um pouquinho mais de água, além dessa que fica no equilíbrio higroscópico com o ambiente. Agora, para sementes recalcitrantes, esse daí é um problema, aí é diferente. Aí se eu retirar o excesso de água além do tolerado para determinada espécie, eu comprometo a viabilidade, né, e a qualidade dessa semente. Então depende muito da espécie também, principalmente diferenciando essas duas categorias de ortodoxas e recalcitrantes, né? Então, para recalcitrantes, né, não pode retirar tanta água, senão há um prejuízo bem grande, né? Morte de célula, bagunça todo o metabolismo lá dentro, né? E acaba, né, provocando sucumbindo a semente, né? Bom, pessoal, chegamos na questão 25. De umas 60 questões, mais ou menos, né? Mas eu acho que já deu para ter uma ideia. Na verdade, vocês não falaram nada, não questionaram nada ainda, porque as questões estão aqui, mas eu já falei bastante. E eu acho que a gente pode se reunir nas próximas aulas para a gente tentar avançar um pouquinho nessas questões aí, para depois a gente entrar em outros assuntos, até porque quando voltarem as aulas, se voltarem, a gente tem uma carga horária prática grande para a gente cumprir. E tem muito conteúdo ainda que a gente não discutiu, tá? Eu creio que eu vou fazer uma seleção dessas perguntas aí e eu proponho que daqui para frente, sem ser na próxima semana, para a gente acabar de discutir essa parte toda aqui na próxima semana, mas depois eu vou mandando um material para vocês lerem, né, uma semana de antecedência, e a gente reúne e discute. Não sei o que vocês acham da ideia, mas creio que seja melhor fazer assim. Tem chance das aulas não voltarem? Não sei. Tem. Eu acho que tem. Mas existem lugares aí que já está voltando ao normal, né? Pelo menos algumas atividades. Que a partir do dia 15, por aí de maio, vão voltar. São Paulo vai voltar alguma coisa, mas não dá para ter certeza de nada, não, né? Por enquanto, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Mas, assim, se prorrogar esse prazo, não vai ter muito mais que a gente utilizar de aula teórica em função da carga horária prática. Mas, independente disso, a gente continua com as aulas, discutindo os assuntos, e na volta, aí, se prorrogar por mais tempo, vai ter que estender o calendário por conta das disciplinas que exigem carga horária prática, né, de aula prática. Sementes é uma delas, que é 50%, né, de aula prática. São 30 horas práticas, 30 teóricas, que são muito poucas, né? Precisaria umas 120 horas dessa disciplina aí. Mas, infelizmente, é assim, a gente tem que dar uma resumida. Então, eu vou tentar dar uma resumida aqui
ao máximo nessas questões para acelerar um pouquinho nas próximas aulas. Depois a gente vê o que faz, né? Manda um material mais resumido, a gente dá uma resumida nos conteúdos aí. Beleza? Ok.